Ligados conosco nessa palavra, amém? E eu convido a vocês que estão conosco aí, a se apossarem da tua Bíblia, da tua palavra, do livro do Senhor, onde a verdade do Senhor está escrita. E eu quero meditar com vocês. Eu lancei o título dessa palavra, enquanto isso, que diz respeito a tudo que está acontecendo, diz respeito a todas essas movimentações, a todas essas notícias, boas ou ruins, a tudo isso que tem chamado nossa atenção, tem nos tirado o foco de tanta coisa. Em relação a tudo isso que está acontecendo, enquanto isso, Jesus está passando. Enquanto nós damos nossa atenção ou preocupação a toda essa questão dos dias atuais, o Senhor Jesus, Ele não deixou de se mover e de atuar. O Senhor não deixou de curar, o Senhor não deixou de libertar, o Senhor não deixou de salvar, porque Jesus, Ele continua atuando, trabalhando, e Ele não descansa, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida, na sua vida e nessa terra, até que a vinda dEle seja anunciada para toda a igreja. Por isso, eu quero que você acompanhe comigo lá no capítulo 5 do Evangelho de São João. Capítulo 5 no Evangelho de João, nós vamos ler alguns versículos, e que essa palavra possa encontrar um lugar fértil no teu coração e gerar muitos frutos, e frutos que permaneçam e produzam outros frutos ainda maiores. Amém? Então você que já achou o texto aí, digita aí amém. Estamos ligados. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Amém? O homem que me curou disse: Pegue a sua maca, a sua cama e ande. E nessa noite vamos ouvir da parte do Senhor Jesus. E eu quero introduzir você a esse texto. O que está acontecendo nesse momento aqui? O texto começa dizendo que Jesus, ele está indo, ele foi a Jerusalém para uma festa. Há uma grande comemoração acontecendo em Jerusalém. Não diz aqui qual é a festa, mas podemos até entender e pensar que fosse Páscoa. Porque lá no capítulo 2, João escreve que Jesus ele estava indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E nós vamos ver no capítulo 6 também, Jesus falando da Páscoa. Então aqui
não diz o texto, mas podemos entender que é uma festa. Se não for Páscoa, é Pentecostes, é alguma outra festa de tabernáculos, qualquer festa, qualquer uma dessas, essas grandes festas, eram festas onde que todo o povo judeu, ele fazia questão de subir a Jerusalém. E tudo movia, tudo parava, todo o comércio se movia em direção àquela festa. Muito parecido com o que nós temos aqui no Brasil. Quando é Natal, todo mundo começa a mover. A gente fala que é o clima natalino, as lojas estão enfeitadas, as pessoas começam, é feriado, reúne os familiares e há aquele clima de festa no ar. É o mesmo que acontece no Ano Novo, ambiente de festa, clima de festa. E também que nós passamos agora no Carnaval. É feriado, as pessoas ficam animadas, as pessoas se preparam, e não importa qual é o nível social, cada um se adequa àquele momento, dá uma pausa na correria do dia a dia, para celebrar com quem pode aquela festa. E é algo interessante, eu morei no Rio de Janeiro, e algo interessante que via no Carnaval era o seguinte: algumas pessoas que estão envolvidas com as escolas de samba, elas trabalham o ano todo, e elas financiam as suas fantasias, e pagam parceladas o ano todo, e quando termina o Carnaval, ela já começa a pagar o carnê do próximo ano, da próxima fantasia. Elas vivem estipuladas por essa festa que envolve toda a comunidade. E quando está chegando próximo, você vê casas cheias de fantasia, pessoas confeccionando, todo mundo envolvido com a festa. E assim é Jerusalém, não como Carnaval, não Ano Novo, mas era uma festa judaica. E todos se reuniam, todos subiam a Jerusalém, todos queriam comer, todos queriam festejar, todos queriam ir ao templo para celebrar esse dia especial. Então, da mesma maneira, quando nós chegamos nesse momento de festa, nesse momento de euforia, muitas pessoas são esquecidas. E eu faço a comparação, não dizendo que nós vivemos num tempo de festa. Pelo contrário, vivemos num tempo de tristeza, de choro, de angústia. Mas nossa atenção está tão voltada a esses eventos, que nós acabamos esquecendo de outras coisas, de outras pessoas. Principalmente os pobres, principalmente aqueles menos favorecidos, são esquecidos. E assim como pessoas, individualmente, às vezes elas estão no meio do culto, envolvidas com toda a igreja, no meio da música, no meio de toda aquela alegria que se vê, mas ela mesma, no seu interior, está triste, está abatida. Então nós vivemos um clima de festa, um clima de comemoração, mas as pessoas, elas tentam expor isso, mas muitas delas estão solitárias. Como nesse momento, alguns estão desfrutando da família, alguns estão desfrutando dos filhos, estão desfrutando da casa que construiu, porque ou tem piscina, ou tem a geladeira cheia, ou tem um jardim bonito, e tem um animal de estimação, e estão curtindo. Mas muitos, amados, estão tristes, chorando, porque a despensa está ficando vazia, porque tem alguma enfermidade, não há quem os visite, há fome, não há quem dê de comer, estão presos e não há quem os visite. Então, no meio disso tudo, existem pessoas que estão sendo esquecidas. Mas o que eu quero dizer, que apesar de estar acontecendo uma festa grande em Jerusalém, Jesus, ele foi até o tanque de Betesda, onde estavam os necessitados. O que eu quero dizer com essa noite? Não importa que algumas pessoas que postem aí nas redes sociais, tomando champanhe e comendo caviar, dizendo, fiquem em casa, enquanto eles estão supridos, enquanto outros estão em casa, impedidos de trabalhar. Não importa que alguns festejam, mas o Senhor Jesus, ele visita aquele que precisa. O Senhor Jesus, ele visita o que está doente, ele visita o que está triste, o que está angustiado, aquele que precisa do cuidado, porque Jesus não esquece de ninguém. E o que nós vamos ver nessa palavra, vamos localizar. Nós nos localizamos em relação à época. É uma época de festa, é uma época de aglomeração, de reunião. Mas agora eu quero te situar
geograficamente. Onde que eles estão? Eles estão em Jerusalém, e aqui diz o texto que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, esse tanque. A porta das ovelhas era uma das 12 portas que estava ao redor de Jerusalém, das entradas para a cidade. E a porta das ovelhas, como o nome diz, era por onde entravam as ovelhas. E por que entravam essas ovelhas? Porque em épocas como essa de festa, é por ali que entravam então as ovelhas para o sacrifício. E foi estabelecido dessa maneira. Quando havia grande sacrifício no templo, eram levados animais, e por essa porta das ovelhas eram levados os animais de sacrifício. E por que é interessante ressaltar a porta das ovelhas? Porque João teve o cuidado de dizer que era do lado da porta das ovelhas. Porque João é aquele que no capítulo 1 desse mesmo livro que nós estamos lendo, lá no versículo 29, quando ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo, João, ele está mostrando, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício que nos limpa de todo o pecado. É o sacrifício que nos purificou, aquele que nos abriu as portas do céu. Você que está aí glorificando ao Senhor comigo, assistindo esta pregação, você que está observando, entenda uma coisa: não há sacrifício, não há esforço que eu ou você possamos fazer que possa tirar o peso e a culpa do pecado de sobre nós. A única coisa que pode trazer paz ao teu espírito, que pode transformar a tua vida, que pode trazer alegria para o seu coração, é Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso então, João ele fala do lado da porta das ovelhas, só que agora ao invés de entrar, ele está saindo para buscar aqueles que precisam. E então ele completa dizendo, tem um templo, e do lado do templo tem a porta por onde entrariam essas ovelhas, e do lado dessa porta tem um tanque. E por que então esse tanque nesse lugar? O tanque, irmãos, era de costume do judeu. Eles tinham tanto isso como um rito religioso, como também um costume diário, dentro da sua cultura, de fazer a sua purificação para adorar. E eu vou fazer menção, vou ler um texto que está lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo 18, quando Deus ali, ele estabelece, fala para Moisés, confeccionar alguns utensílios que fossem colocados no templo. E no capítulo 30 de Êxodo, versículo 18, diz assim, Deus fala para Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água, para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Então nós vemos que esse negócio de lavar as mãos e higienizar não é de hoje, não é uma novidade. Mas aqui Deus estabelece, num momento específico, quando eles estavam construindo o tabernáculo, que dentre os recipientes ali tinha que ter uma bacia de bronze para a purificação do sacerdote e do sumo sacerdote. Aqueles que iam oficializar, aqueles que iam ministrar, eles tinham que se purificar lavando as mãos e os pés. Mas desde que o povo foi levado ao cativeiro e ficou no exílio, ficou 70 anos no cativeiro, toda vez que o judeu ele orar, ele não tinha templo, ele não tinha bacia, não tinha sacerdote, então eles adquiriram o costume de lavar as mãos, de lavar os pés, de se purificar para a oração. Toda vez que alguém ia orar, que eles iam falar com Deus, que eles iam ter uma reunião, e eles iam ter o seu culto, eles faziam a lavagem das mãos e dos pés. Isso se tornou uma tradição para o judeu, como um ato de purificação.
Então, nesse período que Jesus está, já passou o exílio, o povo já voltou, o templo foi reconstruído, e aqui então eles adquiriram o costume seguinte: toda vez que vai no templo, toda vez que vai orar, tinha então que fazer a purificação, não se podia entrar impuro dentro do templo. Por isso que ao redor de cada entrada da cidade, que dava direção ao templo, havia um lugar de lavagem. E os mais ricos, eles tinham isso em casa, eles tinham uma piscina, onde toda vez que eles iam orar, eles tomavam banho se purificando, entendendo que aquele banho significava pureza para eles, uma pureza simbólica. Então, e eles tinham esse costume também. Nós vamos ver também na palavra, que algumas vezes nós ouvimos, muito conhecido, você sabe do que eu estou falando, Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, quando ele foi no casamento, lá em Caná da Galileia, acabou o vinho, ele pede para que tragam talhas de pedra e coloquem na festa. Essas talhas eram usadas também para a limpeza das mãos, para quem entrava. Então, os judeus, eles tinham o costume de purificação, tanto das mãos, quanto dos pés, tanto para entrar em casa, quanto também para você entrar no templo. Por isso, toda essa purificação, Deus ele fala para Moisés ainda no início do seu chamado, dizendo: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, há esse tanque. Haviam muitos outros tanques ali em Betesda, ali em Jerusalém, mas esse tanque era grandioso. Por que era grandioso? Diz o texto que haviam 5 portas, e haviam 5 grandes portas, porque era um tanque principal. No dia a dia de Jerusalém, eles utilizavam esses tanques e faziam a purificação. Mas quando era dia de festa, que via multidão de todos os lados, de todos os lugares, então esses tanques ficavam lotados. E o tanque de Betesda era um grande tanque, porque tinha, diz o texto, haviam 5 portas. E o que é esse lugar que Jesus vai? Entende, irmão? Quando as pessoas iam para a festa, muitas famílias deixavam os enfermos nesses tanques, para que eles de alguma maneira, naquele lugar de purificação, pudessem ser curados. E nós vemos o texto que havia uma lenda, uma tradição que dizia que um anjo em um determinado momento ele vinha e quando ele movimentava as águas, o primeiro que entrasse dentro dessas águas ele era curado. Não há nenhuma constatação e comprovação de que havia cura naquele lugar, mas as pessoas acreditavam. Era um momento de fé e de peregrinação. Então, enquanto alguns iam para a cidade festejar, eles deixavam os seus enfermos, os seus doentes ali naquele lugar. Enquanto hoje muitos festejam, muitos estão perecendo e chorando. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele deixou de ir à festa para visitar aquele que está chorando, para aquele que está precisando de uma palavra, para aquele que está precisando de uma cura. E esse tanque, o tanque de Betesda, que significa misericórdia, o lugar de misericórdia, um lugar de transformação, que era a fé deles, se tornou um grande símbolo de um esforço pessoal de se purificar. Então nós vemos ali que tinha um homem, que ele já há 38 anos padecia, e ele não conseguia andar, mas ele tinha fé para estar naquele lugar, para buscar a sua cura, e não tinha sido curado. Sabe por quê? Porque muitos de nós construímos tanques de Betesda, tanques de purificação no nosso coração, na nossa casa. Muitos de nós levantamos lugares onde nós achamos que se eu fizer isso, eu vou ser purificado. Se eu for bom, eu vou ser purificado. Se eu me lavar, se eu me sacrificar, se eu acender uma vela, se eu pedir para alguém, se eu fazer aquilo outro, nós estamos fazendo como tanque de purificação, acreditando em mitos e lendas, mas o único que tem poder para curar, o único que tem poder para salvar, o nome desse é Jesus Cristo. E ali havia uma multidão. Como que eles poderiam perceber? Então havia um tanque. E quando eles aguardavam então esse anjo, que diz que movimentava a água.
Agora me diz uma coisa, nesse período de festa, muita gente em Jerusalém, todos que iam em direção ao templo, eram obrigatoriamente obrigados a passar por algum tanque de purificação, senão eles não podiam entrar no templo. Então era um movimento muito grande de pessoas entrando e saindo da água todo o tempo. Como que eles podiam perceber o movimento das águas? Eles entravam em desespero, mas como que eles poderiam saber que era o anjo que estava movimentando a água, se a água estava em constante movimento? Então eles estavam ali com uma fé, com uma expectativa em cima de alguma coisa que não podia mover nada sobre eles. Assim como nesse momento, existem pessoas que têm crido e têm depositado a sua fé em pessoas e coisas que não podem fazer nada por ele. Mas havia pessoas que estavam com esses enfermos de boa vontade, que quando alguém falava, movimentou as águas, isso acontecia uma vez por ano, e eles não sabiam quando que isso acontecia, mas quando alguém gritava, movimentou a água, alguma alma caridosa pegava ali alguém, um aleijado, e jogava na esperança de que esse fosse curado, porque diz o texto aqui que nós lemos, que só seria curado o primeiro que entrasse no tanque. Então imagina só, o milagre que acontece, aleatoriamente, ninguém sabe quando, e só seria beneficiado o primeiro que entrasse. E aqui eu quero trazer uma reflexão para nós nos dias de hoje, porque hoje temos pessoas até bem intencionadas, pregando e dizendo o seguinte: você vai conseguir, tudo vai dar certo na sua vida, você vai ser o primeiro, faça isso, faça aquilo outro, dê uma oferta dessa maneira, faça um voto desta outra maneira, faça isso, eu vou te ensinar, você é o melhor, você é o número 1, você eu não sei o que tem, é uma tal de teologia da prosperidade, é os coaches gospels que se levantam por aí dizendo que você é o melhor, que Jesus, ele te ama tanto, que Jesus é até menor do que você, porque você é mais importante, às vezes até do que Deus, porque Deus tem que mover segundo a tua vontade. São mentirosos, porque diz aqui que só um que entrasse seria curado. E nós vivemos uma teologia hoje em dia, que as pessoas dizem que você tem que ser o melhor e tem que ser o primeiro. Amados, deixa eu dizer uma coisa, lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 56, diz o seguinte, eu vou ler para você o texto, Marcos capítulo 6, versículo 56, diz assim: e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. Preste atenção nessa palavra agora. E todos os que nele tocavam eram curados. Todos. Irmão, se alguém prega prosperidade, toda a igreja tem que ser próspera. Se alguém prega cura, toda a igreja tem que ser curada. Por quê? Porque Jesus curava a todos, não deixava ninguém. Agora, quando alguém não recebe, diz assim, a tua fé que foi pequena, é você que não acreditou, o poder está aqui, mas você não está recebendo. Amados, o Senhor, Ele faz na vida de todos. Mas pastor, mas nem na igreja que você pastoreia, todos são ricos. É, porque talvez não foi para fazer rico que Deus veio na terra, para nos fazer rico. A palavra de Deus não diz que a vontade de Deus é que todos sejam ricos. A Bíblia não diz que a vontade de Deus é que todos sejam curados. A Bíblia não diz que a vontade de Deus é que todos tenham casa própria. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A salvação é para todos. A salvação é para todos. A riqueza não é para todos. A cura não é para todos, mas a salvação é para todos. Então aqui eles prometeram algo, que existia uma lenda, que existia um anjo, que ele salvava um, que ele curava um, mas estava naquele lugar, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que poderia salvar a todos, e ele tem poder para salvar toda
a humanidade. Não é o primeiro que entrar, é todo quanto crê. A bênção não é para o primeiro, a bênção é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador. E se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é Deus, a salvação também vai entrar na tua casa. Então, ele estava ali, na dependência de alguém que o movesse. E quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele pensa e responde: não tenho ninguém que me jogue na água. Por quê? Porque nós deixamos de crer que Jesus pode fazer alguma coisa por nós e ficamos aguardando coisas e pessoas. Aí você fala assim: pastor, mas se Jesus, onde ele fosse, quer povoado, quer cidade, e onde houvesse doente, todos que ali estavam eram curados, por que então ele não curou a todos que estavam no tanque de Betesda? Eis a questão. Porque, amados, quando Jesus curava todos, é porque todos iam até ele, eram levados até ele e almejavam pelo menos tocar na orla da veste. Mas aqueles que estavam no tanque não foram lá para encontrar com Jesus, não foram lá para tocar na orla do manto de Jesus, eles aguardavam o anjo. Igreja, você pode até estar na igreja, você pode até fazer parte de uma comunidade evangélica cristã, mas se o objetivo da tua vida não for tocar na orla do manto de Jesus, se o seu objetivo, quando terminar esse período de reclusão, de isolamento social, é vir para a igreja, mas não para ver Jesus, mas é para ver pessoas, o milagre não vai chegar na tua vida. Mas se você sai da tua casa, se você acorda todo dia com o desejo do teu coração dizendo assim: preciso tocar na orla, no manto de Jesus, eu preciso receber, e quem vai fazer isso por mim é Jesus, a cura está bem perto de você. Sabe por que só este homem foi curado no tanque de Betesda? Porque a fé de todos aqueles que estavam ali estava no anjo que moveria as águas. E eu pergunto para você nessa noite: onde está a sua fé? Aonde você está depositando a sua fé? A tua fé está nesse valor que você tem na conta bancária? A tua fé está depositada no seu emprego? A tua fé está depositada no seu casamento? Onde está a sua fé? A tua fé tem que estar firmada no Senhor Jesus. Porque muitos estão esperando o movimento. Muitos estão esperando o mover das águas. Tem pessoas que estão na igreja esperando algum movimento diferente. Mas eu digo uma coisa para você: Jesus está passando. E quando a multidão naquele lugar se reunia, pessoas necessitadas, precisando de tanta coisa, tinha gente que estava ali esperando o movimento, mas tinha alguém ali que foi tocado pelo Senhor Jesus. Então, não espere pelo movimento, creia que Jesus é o suficiente para mudar a tua história, a tua vida. A presença dele é suficiente. Se você está na sua casa aí, talvez você não está sentindo nada, não sentiu arrepio, não senti vontade de dar glória, estou até com sono, não estou sentindo, porque não tem nenhum movimento. Não tem movimento, pode até não ter, mas a presença de Jesus está com você. Não ignore essa presença, não ignore a presença de Jesus na nossa vida, na tua vida, porque é Ele que faz o milagre, é Ele que traz a salvação. E diz aqui no versículo 6, que Jesus, ele, então, subiu a Jerusalém para a festa, só que ele desceu, ele saiu e foi até o tanque, que ficava do lado da porta das ovelhas, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim que ele chegou, ele se deparou com muitas pessoas ao redor daquele tanque, algumas lá dentro se lavando e outros aguardando para serem jogados por conta dessa lenda do anjo. Mas aqui no versículo 6,
Diz que quando Jesus ele chegou ali, ele viu, no versículo 5 diz assim, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Olha o versículo 6. Quando ouviu, deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Irmãos, queridos, você que me ouve nessa noite, nesse momento, aquele homem estava sozinho naquele lugar. Ele não tinha nem alguém que o ajudasse caso houvesse esse movimento das águas que ele esperava. Ele mesmo disse para Jesus: não há ninguém que me lance. E quantas pessoas se sentem tão só, quantas pessoas se sentem tão isoladas, tão ignoradas, tão esquecidas, que não tem às vezes alguém para compartilhar a dor que está no seu coração. Pessoas que se perdem no mundo aí fora, em relacionamentos, em prostituição, em vícios, buscando trazer alguma alegria no seu coração, porque não tem ninguém que ela possa confiar algo. Pessoas que desejam o pecado, desejam tanta coisa, porque não tem ninguém que se importe, que ela possa compartilhar. Olha só o que eu tenho para dizer para você nessa noite. Diz que Jesus ouviu, e quando soube da situação dele, ele ofereceu a ele cura. Sabe o que eu quero dizer? Jesus ele vê, e Jesus ele sabe de tudo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aquele homem ignorado por todos que estavam ali, até mesmo pela sua família que o deixou, e não tinha ninguém por ele, mas diz o texto, que Jesus ouviu deitado, e soube que ele vivia naquele estado. E eu te garanto, eu digo para você com toda a convicção, Jesus ele sabe se você está deitado, se você está prostrado, se você está de pé, se você está de joelhos. Eu não sei como você está na sua casa. Talvez você está sentado no sofá. Talvez você está sentado na mesa, na cadeira da mesa da cozinha. Talvez você está deitado. Eu não sei nem como fisicamente você se encontra, quanto mais como está o teu coração. Mas diz a palavra que nada passa desapercebido dos olhos do Senhor, porque os olhos de Deus percorrem toda a terra. Que o Senhor ele esquadrinha o nosso pensamento, ele esquadrinha o nosso coração, e antes que uma palavra venha à nossa boca, ele já sabe o que a gente pede, o que a gente deseja. Irmãos, Deus conhece o íntimo do teu coração, ele sabe como você está agora, ele sabe, porque ele vê a tua condição, e ele sabe da maneira como você vive. Então olha só, ele vê o nosso estado, ele sabe da nossa condição de vida. Ele sabe que o meu estado é caído, e ele sabe que a minha condição de vida é limitada. Ele sabe que a tua condição de vida é caída, é limitada, é pecaminosa. Deus tanto sabe o quanto você sofre, quando ele tanto sabe também o quanto você peca. Você que pega de maneira desenfreada, sem temor nenhum do Senhor, Deus sabe o quanto você peca. Deus sabe o quanto você ora, Deus sabe o quanto você busca, e Deus sabe o quanto você blasfema, o quanto você murmura, o quanto de palavrão você fala, o quanto você amaldiçoa, e quanto no teu coração você odeia. Deus sabe. Mas o Senhor ele não está para condenar, ele está para salvar. Jesus, querido, ele ainda não se manifestou para juízo. Nós até começamos a achar que tudo isso que está acontecendo é o início ou é uma manifestação do juízo de Deus na terra. Mas olha só, Jesus Cristo, ele ainda não está para condenar, ele está para salvar. Mas chegará o dia que o Senhor nos chamará do céu, e ele buscará a sua igreja, então se manifestará um Deus de juízo, e nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós temos feito aqui na terra. Por isso, que nessa noite, é uma oportunidade de nós recebermos ainda a misericórdia de Deus sobre nós.
Não fique esperando para ninguém te carregar. Aquele homem esperava que alguém o levasse até as águas. Não fique esperando que alguém te chame para ir à igreja. Não fique esperando que alguém te chame ao arrependimento. Jesus está com você e Ele te chama essa noite. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele, descansa nele e Ele sabe o que fazer. Então Jesus perguntou: quer ser curado? E ele disse: não tem ninguém. Mas Jesus deu uma palavra de ordem para ele, dizendo: levanta-te, levanta-te, pegue a sua cama e ande. Ele, para estar ali, e já está há não sei quanto tempo, embora ele tenha 38 anos de deficiência, a gente não sabe se há 38 anos ele vai naquele lugar, a gente não sabe quantos dias ele está ali, se ele morava em Jerusalém, se ele foi levado só para o período de festa, mas ele devia estar algum tempo, ou pretendia ficar algum tempo, porque até uma cama, até uma maca levou, porque ele foi levado para lá carregado. As pessoas que o deixaram lá, colocaram ele numa maca, deixaram ele e foram embora. E ele só podia sair dali se alguém viesse buscar ele. E muitos de nós, irmãos, chegamos na situação em que nós estamos, porque pessoas nos trouxeram até aqui. Pessoas nos abandonaram, pessoas nos deixaram naquele estado. E muitos acham que só pode sair daquela condição se pessoas vierem resgatar. Mas eu estou falando para você, o resgatador nessa noite é Jesus Cristo. Não é ninguém mais senão Jesus Cristo. E ele disse para esse homem: levanta, se coloca de pé, pega a tua cama e vai embora. Imediatamente, diz o texto, versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, aquilo que há 38 anos assolava a vida daquele homem, imediatamente Jesus curou. Aquilo que há tantos anos assola o meu coração, aquilo que há tantos anos me traz peso, imediatamente Jesus Cristo pode mudar, porque Ele é Deus. Agora, se não bastasse a falta de fé daquelas pessoas que estavam ali, ou, corrijo, a fé direcionada na coisa errada, existia uma raça ainda pior, que é o que nós vamos ver aqui a partir do versículo 8. No versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Essa maca, que foi o veículo que o trouxe até ali, e agora ele vence e ele é curado, se torna, eu denominei aqui, a maca da discórdia. Imagina esse homem, curado depois de 38 anos, carregando aquela maca, se alegrando, vivendo um tempo extraordinário. Mas diz o texto aqui, que isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha só, queridos. Existiam aqueles homens religiosos, que eles ficavam vigiando a conduta das pessoas. E é sábado. Sábado, como uma regra dentro do judaísmo, você não pode trabalhar, você não pode carregar coisas, nenhum animal podia trabalhar. Há os radicais que diziam que não se podia nem cuspir na terra, porque senão você estava fazendo a terra trabalhar e não podia. A terra descansava no sétimo dia, os animais descansavam no sétimo dia, e o homem descansava no sétimo dia. Então não podia carregar a maca. Olha só, irmãos, olha o que nós vemos hoje em dia. Pessoas criticando, pessoas criticam a igreja, pessoas criticam os crentes, por uma situação, por outra situação. Aquele homem tinha acabado de ser curado,
As pessoas passam por cima dos milagres que Jesus tem feito na igreja, para criticar a maneira como a igreja se comporta. Porque existe, irmãos, alguns que se dizem sábios, e acabam se tornando mais religiosos do que aqueles que eles julgam ser religiosos, porque eles se tornam vigia de crente. Sabe por quê? Eles ficam vigiando a conduta do crente. Eles ficam, porque lá naquele lugar, eles ficam gritando, porque naquele lugar lá o cara cai, porque naquele lugar lá toca o chofar, porque naquele lugar lá tem pastor, aonde que tem isso, naquele lugar tem na onde, naquele lugar tem o quê? E Jesus continua fazendo milagre na igreja, e tem um monte de gente que se acha melhor que os outros, apontando o dedo, dizendo que não pode, que não é, e que não é assim, mas Jesus continua operando, porque Jesus continua passando pela igreja. E aqui é porque no sábado se ignoram os milagres que Deus faz, porque a gente fica julgando os meios pelo qual Ele faz o milagre. E Jesus, Ele confundia os sábios. Jesus, Ele fez milagre de todo jeito. Ele curou no sábado, Ele cuspiu na terra, Ele fez lodo, colocou nos olhos, Ele deitou sobre uma menina, Ele mandou e a enfermidade teve que sair, Ele mandou e a morte teve que devolver, sair, e a vida voltou àquele homem. Irmãos, tem muita gente que se acha maduro na igreja, mas são hipócritas religiosos, que não vivem o milagre de Deus na sua vida, e fica julgando a forma como Deus atua na igreja que é dele. A marca da discórdia. Ninguém estava preocupado com a vida daquele homem. Por isso que eu digo para você, se fortaleça no Senhor. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de ser filho de Deus. Não tenha vergonha de viver os milagres que o Senhor tem na sua vida. Não tenha vergonha se vão te chamar disso, daquilo outro, se vão criticar você. Não tenha vergonha. O importante é que Jesus está passando, Jesus está movendo, Jesus está manifestando. Enquanto as pessoas não estão se importando com você, com a tua salvação, elas estão se importando com a maneira como você vive. Irmãos, nesses dias agora tenebrosos que nós vivemos, dói o coração de ver pessoas criticando, dizendo, a igreja quer abrir a porta, porque se não entrar dinheiro, o que vai acontecer? Só pensa no dinheiro. Não, nós não pensamos no dinheiro, nós estamos pensando nas vidas que estão deixando de receber a palavra, porque não estão na presença do Senhor. Então, amados, existe aqueles que têm a sua fé voltada para a coisa errada, aqueles que estavam no tanque, mas aqueles que não estão no tanque, estão até no templo, porque é para lá que correu esse homem, para se mostrar que foi curado. Esses que se dizem sábios, que são críticos da obra de Jesus, esses não têm percebido a grande obra que Jesus está fazendo na terra. Por isso eu digo, não repare no que vão falar da sua fé. O importante é que sejam curados. Olha só a resposta desse homem. Vou de novo lá no versículo 10. Por essa razão, qual razão? Era sábado. Os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então, nós não devemos satisfação a homens, nós devemos satisfação àquele que nos salvou, àquele que nos curou, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, aquele que tirou a angústia que havia dentro do nosso peito e nos trouxe a paz. A esse devemos honra, a esse devemos glória, a esse devemos satisfação, e não a nenhum outro que se julgue um fiscal da fé, dizendo é assim ou não é assim, porque quem diz como vai ser, esse é Jesus Cristo, é Ele que determina. As pessoas esperavam um rei entrando cheio de glória na cidade, mas ele veio montado no jumentinho.
Eles esperavam um homem eloquente, um homem valente, mas Jesus se manifestou como alguém que dá a outra face. Por isso, amados, o Senhor Jesus, Ele faz da maneira como Ele quiser. E se Jesus, Ele mandou, faça. E se Ele falar para você nessa noite, como Ele está dizendo, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Nessa noite, o Senhor vai te fazer levantar. Se põe de pé, porque enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus está passando. E sabe por que eu disse que Jesus está passando? Porque Ele só passou pelo tanque de Betesda, Ele não ficou por ali. Jesus, Ele passa pela nossa vida, e Ele está passando na tua vida nessa noite. Ele está passando na tua casa nessa noite. Ele está envolvendo o teu coração nessa noite. Então aproveita, porque é nessa noite que o Senhor quer te colocar de pé. Ele quer fazer você andar. Ele quer restaurar o teu coração, a tua casa e a tua família. Por isso que nessa noite, eu deixo essa palavra para você. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a tua situação. Não se meça nesse momento por tudo aquilo que os nossos olhos têm visto. Não tenha medo daquilo que os noticiários estão dizendo. Tenha cuidado, precaução, seja prudente. Mas não fique neurótico, não perca a sua paz, porque Jesus, Ele continua cuidando dos seus. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre a tua casa. Só que não é para sempre. Aproveite enquanto Ele estiver passando, porque vai chegar o tempo que não terão outra oportunidade. Está chegando a hora, igreja, que Jesus, Ele vai chamar para si aqueles que têm sido fiéis. E são poucos os que têm perseverado. São poucos os que têm perseverado. Mas o Senhor te ama tanto, Ele nos ama tanto, que mesmo esse homem que estava lá tanto tempo sofrendo, não tinha orado para ele, nem esperava Jesus, mas Jesus passando por ali, viu o sofrimento, viu o coração dele como é que estava. Por isso que nessa noite, Jesus passando, Ele percebeu você, Ele viu a condição que você está, Ele sabe como está o teu coração, e Ele decidiu, porque Ele é bom, que Ele vai te salvar, Ele vai te curar. E Ele decidiu, porque Ele é Deus, dizendo que dentre todos esses que estão aqui, essa noite, é você que eu quero tocar. Por isso que se você crê, como que você crê? Como que eu vou saber? Como Jesus vai saber que eu creio? Quando você se colocar de pé e começar a caminhar em fé com Ele. Ah, mas as pessoas vão dizer que eu estou fazendo errado, porque como aquele homem era sábado, não podia fazer aquilo. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe com aquilo que Jesus Cristo vai fazer na sua vida. Por isso, igreja, eu quero te convidar a orar agora. Quero te convidar a abrir o teu coração. Esqueça do movimento. Esqueça de pessoas que possam te ajudar, ou que você espera que faça alguma coisa pela tua vida. Esqueça daqueles que vão se levantar e apontar o dedo para você, dizendo que não é desse jeito. Esqueça todo mundo. E escuta essa palavra: levanta e anda. Se coloca de pé no teu coração. E se você até quiser se colocar de pé fisicamente aí onde você está, o Senhor, Ele vai trazer paz no teu coração. Eu quero orar por você. E Jesus, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se intimide. Enquanto tudo isso está acontecendo, Jesus, Ele está passando, e Ele escolheu você nessa noite. Senhor, nós amamos ao Senhor.
Amamos a Ti, Senhor. E peço, Senhor, nessa noite que o Senhor venha fortalecer cada um desses que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Pessoas que já se sentem cansadas, sem muita expectativa, confusas por tudo que está acontecendo. Senhor, Jesus, toca agora na vida de cada um e libera com a Tua palavra de poder sobre a vida deles, ó Senhor, a Tua restauração, a Tua cura, e que haja salvação, onde essas palavras estão chegando agora, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe como está o coração de cada um. Portanto, eu peço agora, Senhor, aumenta a fé desses que me ouvem agora, aumenta a fé da igreja, impossibilitada de reunir com todo o corpo nesse momento, mas o Senhor se faz presente com cada crente que se reúne nessa noite, conosco ouvindo essa mensagem, Senhor. Pai, fortalece agora, vai restaurando a saúde, não importa quanto tempo, eu declaro cura no nome de Jesus. O Senhor vai manifestando agora onde cada um está ouvindo essa mensagem, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa conduzir e trazer, Senhor, a restauração. Restaura o físico, restaura a alma, devolve o ânimo, Senhor, porque é dia de festa, mas muitos, ó Senhor, não podem comemorar, mas o Senhor tem preparado uma festa muito maior, o Senhor tem preparado um banquete, Senhor, e nesse banquete, como diz a Tua palavra, o Senhor convidou a todos, mas quando chegou o momento da festa, diz a parábola, que alguns estavam ocupados, porque tinham casamento, outros estavam ocupados, porque tinham que comprar ou vender. Então o Senhor dessa festa falou assim: vá e chame todos os enfermos, os coxos, os paralíticos, e abram as portas para que eles festejem comigo. Naquele lugar, no tanque de Betesda, enquanto a festa acontecia na cidade, os doentes, os menos favorecidos, os tristes, eles tinham sido esquecidos, mas Jesus naquele lugar abriu a porta para o banquete, dizendo: eu não me esqueci de vocês, e tenho preparado para vocês uma fartura no meu reino. Portanto, nessa noite, Senhor, renovamos a nossa fé e cremos que o Senhor tem preparado um banquete para nós, ó Senhor. O Senhor tem paz para o nosso espírito, o Senhor tem salvação para a nossa alma, o Senhor tem saúde para o nosso corpo, o Senhor tem autoridade para cada um desses que se coloca de pé nessa noite, Senhor, e anda, Senhor. Cada um que se coloca de pé nessa noite e começa a caminhar em fé, porque nós não caminhamos por vista, não por aquilo que nós estamos vendo, porque nós só vemos tragédia, nós só vemos morte, nós só vemos notícia ruim, mas a nossa fé contempla algo muito maior e melhor. A nossa fé contempla um lugar de gozo, de alegria. A nossa fé contempla um Senhor poderoso que vem para nos buscar, um Senhor que vem com misericórdia e com poder, um Senhor que vem com cura e restauração, um Senhor que vem com a eternidade oferecendo para nós. Senhor, que cada filho seu possa enxergar com os olhos da fé aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja do Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Por isso você, assim como eu, ora pedindo perdão ao Senhor pelos teus pecados. Ora comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa porque eu não consigo ficar de pé,
Perdoa porque eu vacilo, eu desisto, eu volto atrás. Mas o Senhor se entregou naquela cruz para me salvar. Por isso, nessa noite, Jesus, eu reconheço que Tu és Deus, Tu és o Salvador, e a Tua morte na cruz me proporcionou a salvação. E eu creio em Ti, Jesus. Faça morada em mim, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha casa, Senhor. Me conserve, Senhor, de pé. Senhor, no nome de Jesus, coloca de pé cada um desses que ouve essa mensagem nessa noite, Senhor, e traz restauração para a vida deles, ó Pai. Que possamos ouvir testemunhos, ó Senhor, de cura, de restauração, de renovo e de salvação, Senhor. Que seja um novo tempo, Senhor. Independente das más notícias, o que o Senhor tem para nós é bom. E o que eu declaro na vida de cada um nessa noite é bom. Dias melhores virão, e se não vierem, a eternidade é o que nos faz acordar todos os dias e crer que o Senhor tem cuidado de nós. No nome de Jesus, ó Senhor, abençoa cada um, Senhor, cuida de cada um, Senhor, alimenta, não deixe desamparados, ó Senhor, traga paz, aquece o coração e coloca de pé, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Se põe de pé e viva o novo de Deus para a tua vida. Amém. Antes de encerrarmos essa transmissão, dá um glória a Deus, dá um amém. Coloca aí, amém. Digita aí, amém. Glória a Deus, eu creio, eu recebo isso para a minha vida. E quando encerrarmos, já vai lá na página da igreja. Curte lá, passa a seguir a página da igreja, por onde nós vamos fazer as nossas transmissões. Voltamos agora na quarta-feira com a transmissão do nosso culto de quarta-feira às 20 horas. Você é o nosso convidado. E oramos, próximo domingo é ceia do Senhor. E cremos que é possível, que o Senhor pode fazer isso, que no próximo domingo toda a igreja esteja reunida ceando na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe você, um abraço, um bom descanso e uma boa semana. E se precisar de qualquer coisa, ligue, mande uma mensagem para nós. Quer uma oração? Telefone, peça, mande uma mensagem, estaremos orando pela tua vida. Deus te abençoe. E eu quero encerrar com uma bênção sobre você. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje, até que o Senhor venha. E você diz amém. Deus abençoe.